Então, reparem bem, o segundo texto, que é o de Gálatas 5, 22, 23, eu vou usar esse texto do fruto do Espírito para aplicar aquele assunto que eu quero falar hoje, que é paternidade espiritual. E o recurso mnemônico que eu usei uma vez no acampamento e que eu vou ensinar aqui para os irmãos, eu espero que os irmãos aprendam e nunca mais esqueçam esse texto. Porque para mim, depois que nós aceitamos Jesus Cristo, esse texto tem que estar toda hora na nossa mente. E eu gosto da versão da NVI, da Nova Versão Internacional, porque ela permite que eu utilize esse recurso, que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Qual é o recurso para você nunca mais esquecer esse texto? É que o fruto do Espírito, os dois primeiros, aqui, com a letra A, amor e alegria. Os outros dois, com a letra P, paz e paciência. E os outros 5 vêm numa ordem alfabética crescente: amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e o próprio domínio. Eu inverti aí que é para facilitar. Contra essas coisas não há lei. Então vamos mais uma vez só para os irmãos lembrarem. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu quero falar sobre paternidade espiritual. E quero logo começar fazendo um alerta. Quem está aqui à frente é um pai imperfeito, fora do ideal, falando para outros pais imperfeitos, mas com base numa palavra de Deus que conta a história de outros homens dele imperfeitos. Mas pela essa Bíblia que nós temos à nossa frente, pela palavra que nós temos à nossa frente, nós temos o ensinamento de alguém que é perfeito, para nos dizer como nós podemos melhorar de pais imperfeitos para pais melhores, de acordo com a vontade de Deus. E é sobre isso que eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho nesta manhã. E o outro ponto introdutório que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte: quando eu fui conselheiro de adolescentes, eu tinha alguns que não tinham pais, e outros que tinham pais, mas não viviam com as suas mães. E eu aprendi que, embora eu ainda não tivesse filhos naquela altura, porque eu tinha 23 para 24 anos, eu poderia exercer paternidade espiritual com aqueles adolescentes e alguns pré-adolescentes. Assim como alguns diáconos desta igreja exerceram também, pelo seu exemplo, paternidade espiritual comigo. E alguns até com palavras. Alguns chegaram para mim e disseram: por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? E aquilo foi um tipo de orientação espiritual que meu pai poderia me dar, mas que outras pessoas me deram. Então pense que, além dos seus próprios filhos, talvez você tenha a oportunidade de exercer paternidade espiritual com outros que vêm de famílias com dificuldades, ou que até são famílias ajustadas, mas que em algum momento da vida você pode exercer essa paternidade. E paternidade não é só espiritual não. Por exemplo, uma das irmãs aqui exerceu maternidade espiritual comigo. Uma vez ela me deu um conselho. Aquela irmã que consertava a gente no português, né? Pastor Norton, pastor Exaltino. Uma bênção na minha vida aquela irmã. Irmã Geralcina Reis. Diácono Ornan Correia, Manuel do Carmo, e outros pelo seu exemplo, poderia citar inúmeros aqui. Mas, amados, diante dessas imperfeições que nós temos como pais, dessas possibilidades que Deus nos dá,
eu vejo que nós podemos, em alguns momentos da nossa vida, olharmos para esse texto do fruto do Espírito e aplicarmos isso à nossa paternidade. E eu quero dividir esse texto lido, esses dois textos lidos, em 3 momentos. O primeiro é olharmos para a paternidade antes de sermos pais, e depois para a paternidade nos primeiros anos dos nossos filhos. E eu creio, irmãos, que nessas 2 fases, o fruto do Espírito que mais se aplica à nossa vida é exatamente o amor e paciência. Aqui eu não vou entrar no aspecto teológico de que alguns entendem que o fruto do Espírito é só o amor e os outros são desdobramentos, são virtudes que desdobram no primeiro. E outros entendem que não, que são realmente, todos são frutos do Espírito. Não é isso que está em jogo agora aqui. O que eu quero que nós atentemos é para que esse fruto produza essas virtudes em nós. E eu gostaria que você pensasse primeiramente no amor e na paciência. Por quê? Porque nós só vamos exercer uma paternidade espiritual se nós, antes mesmo de termos filhos, pudermos já viver uma vida de amor com o nosso cônjuge, no caso dos homens, com a sua esposa, de tal maneira que aquele amor seja algo tão evidente que quando seus filhos chegarem, eles vão perceber este amor entre vocês. Eles vão ver que é algo natural, algo demonstrado, algo que é dito, algo que é vivido. E se você tiver esse amor com o seu cônjuge, você vai estar criando um alicerce maravilhoso para quando seus filhos chegarem, você poder então, com aquela demonstração de carinho, de afeto para com a sua esposa, dizer de maneira indireta para eles: é assim que eu vou tratar vocês. É dessa maneira que eu vou ser também com vocês. Porque eu sou assim com a mãe de vocês, eu vou ser assim com vocês. Talvez alguns pensem, por que eu incluí paciência aqui também? Amados, quando a gente casa e está ajustando os relacionamentos, se tem uma coisa que a gente tem que ter é paciência. Porque é aquele momento que mais aparecem as diferenças entre um e outro. Porque quando nós estamos namorando ou no noivado, a gente só percebe as coisas boas, mas quando a gente casa, aí a gente começa a verificar essas diferenças. E nós temos que ajustar isso antes dos nossos filhos chegarem. E aí a gente precisa ter paciência. A minha esposa está aqui e é preciso que os irmãos saibam que ela não gosta muito que eu conte histórias particulares, e está correto, ela está correta. Mas esse ponto não vai ofendê-la, não. A minha esposa, como muitas mulheres, gostam de contar as coisas em detalhes. E eu gosto de coisas muito objetivas. E aí eu tenho que exercer paciência para ouvir uma história completa, da qual eu já deduzi o final, mas que eu preciso ouvir a história do jeito que ela quer contar. E quando eu não ouço, ela tem todo o direito e com razão de dizer: espera eu terminar. E eu creio que a maioria dos irmãos é assim também. Você, pai, vai ter filho de um jeito e de outro. E se for do sexo masculino e feminino, também vão ser diferentes. E você vai ter que ter paciência para tratar com um do jeito que ele é e com o outro do jeito que ele é. Eu sempre dizia para as pessoas que eu tinha que pisar no acelerador do meu filho e pisar no freio da minha filha, porque são diferentes. Mas a gente tem que aprender isso lá na frente, com a nossa esposa, para que nós possamos ser essa bênção. Agora, é preciso que a gente planeje isso. Tem que planejar ser pai. Tem que planejar ser esposo. Tem que planejar exercer essas virtudes na nossa vida para que nós possamos ter o êxito necessário. Não dá para ser de improviso. Alguns vão ser pai de improviso, né? Somente aqueles que têm alguma dificuldade e têm relacionamento na adolescência.
Mas o ideal é que seja algo planejado, que a gente tenha tempo para saber, esse é o momento certo de termos um filho. Quantos filhos vamos ter? No passado, as pessoas nem pensavam no número, mas agora é preciso pensar no número. Alguns tinham 10, 12, 15 filhos. Hoje, não é assim. Dá para ter um, dá para ter dois, dá para ter três? Quantos dá para ter? Para dar para eles condições de terem uma vida realmente, uma boa formação, temos condições de sustentar, porque a vida mudou. Agora, amados, tudo que mudou na vida, tem algo que não mudou, que é esse relacionamento entre nós e os nossos filhos. A vida pode ser o que ela for hoje, irmãos, mas pense lá em Adão e Eva, os problemas que eles tinham. Pense lá em Abraão e Isaac, em Jacó com seus filhos. As dificuldades, os problemas que eles tinham são os mesmos que nós temos hoje. Agora, o mundo mudou. O mundo não é o mesmo. Então, nós temos que ter, hoje, um certo planejamento para termos um lar bem formado, para que nós possamos construir uma relação sadia no nosso lar. Talvez alguns pensem assim, eu não sei como fazer isso, porque eu já vim de um lar destroçado, com dificuldades. Mas a palavra de Deus é sábia para nos orientar em todos esses aspectos, e é para ela que nós devemos olhar. Devemos olhar para os exemplos também, mas nós devemos olhar para a palavra, para que nós possamos fazer o melhor para o nosso Deus. Então, amados, nessa fase inicial, se nós exercitarmos muito bem o amor com o nosso cônjuge, nós vamos aprender a exercitar com os nossos filhos. Se nós tivermos paciência para tratar o nosso cônjuge, nós vamos ter paciência para tratar com os nossos filhos. Eu não sei qual foi a experiência dos irmãos como pais. Eu não sei se a minha filha está me escutando agora, por causa das condições de saúde dela, mas eu embalava, irmãos, 1 hora aquela rede. E quando eu pensava que ela estava dormindo, que eu ia saindo na ponta do pé, ela botava a cabeça para fora da rede. E eu tinha que voltar e mais uma vez embalar tudo. Quando eu pensava que ela estava dormindo, ela botava a cabecinha para fora e não estava. E no outro dia eu tinha que trabalhar. Paciência. Agora, sabe para que eu usava aquele tempo? Para orar. Então, eu já sabia que ia passar momentos e momentos ali, então eu orava bastante pela vida dos meus filhos, pela família, por todo mundo. E quando eu estava embalando, eu estava orando. Eu não sabia fazer orações, irmão, de 10 minutos. Aí eu aprendi a fazer orações de 1 hora. Aquela criança lá me ensinou isso. Agora, amados, por que eu falo que é preciso que a gente tenha esse comportamento? Eu tenho experiências boas, e eu não posso deixar de compartilhar as experiências boas que eu tive com o meu pai. Por exemplo, o meu pai, ele não batia na gente, ele não gritava conosco, ele só falava baixo para a gente prestar bem atenção no que ele queria dizer. Tinha que afinar o ouvido para ouvir o que ele ia dizer. Aí vocês pensem assim, então lá não havia isso aqui, pais, não provoquei vossos filhos aí, mas criai-os na disciplina. Irmão, quando eu leio esse texto e penso aqui em disciplina, eu não penso no meu pai. Toda a nossa família sabe que a gente pensa na palmatória da minha mãe. Geralmente é o inverso, né? Mas lá em casa não era assim não. E quando a minha mãe fez 90 anos, eu fui entrevistar os meus tios. Porque quando minha avó morreu, a minha mãe teve que criar 2 irmãos dela, que eram os mais novos. Depois eu fui descobrir por quê, né? E não é uma boa história o porquê, mas a história que ela criou, o tio Clóvis e a tia Elisa, que ainda estão vivos, porque a família da minha mãe vive muito, todo mundo vive mais de 90 anos, né? E aí eu fui entrevistar os 2, e aí eles disseram,
aquela palmatória pendurada lá na parede, eu digo, ih, rapaz, essa palmatória é velha. Ela era a bússola da disciplina dentro de casa. Agora, vocês sabem pensar, eu me lembro de uma surra da minha mãe, só. Não me lembro de outras. Porque aquela palmatória pendurada já dizia para que ela existia. Não precisava muita coisa a mais. Alguém vai dizer, mas batia de palmatória? Não, na época que eu fui criado era assim. Hoje já não é mais. Mas era assim. Agora o meu pai não batia, meu pai não gritava, falava baixo. Mas olha só, quando eu era muito criança, eu acho que eu tinha uns 6 para 7 anos, no máximo. Eu sei que eu já andava bem, já conseguia até correr um pouco. Meu pai um dia me acordou, já tinha avisado antes, mas me acordou e disse que a gente ia fazer um passeio bem longo, para me preparar para passeio de madrugada. E ele frequentava, meu pai sempre trabalhou em congregação, ele trabalhava lá na congregação da Matinha e tinha um parente do irmão Xavier que era o seu Zé do Vale. O Zé do Vale morava perto de onde é o bombeamento, e naquela época não tinha a estrada que tem hoje, então a gente tinha que atravessar dali, do bairro Presidente Vargas, para o São Jorge, por uma catraia, que era um barco remado, né, um remador, atravessava para o outro lado, e dali a gente já ia por uns casebres e embora, o bairro de São Jorge estava começando e a gente ia. Eu me lembro quando chegou ali naquela área onde é o Carrefour, no encontro com a Ponta Negra ali, naquela área, tinha um pasto muito grande, com muito gado. E ele parou ali, sentamos e ele começou a me explicar o que era aquilo. Por que era daquela maneira. Eu me lembro aquela paisagem até hoje. Aí nós andamos. Eu creio que mais ou menos ali por onde é a parte da estrada mesmo, da Ponta Negra, irmão, tinha cada castanheira lindíssima ali. E ele parou lá e começou a me explicar o que aquelas frutas davam, mas disse, não fica embaixo, se cair um ouriço desse na tua cabeça, vai abrir um buraco desse tamanho. E ele começou a explicar o que era aquilo. Eu creio, irmãos, que o caminho que nós tomamos, porque é difícil, é aquele que hoje a gente pega dali da Ponta Negra, desce pela Avenida Brasil, para subir até onde vai a Compensa, para ir lá para a beira do rio. Só pode ter sido esse caminho, não pode ter sido outro, né? Porque naquela época não existiam essas estradas. E quando a gente parou ali naquele igarapé, que hoje é muito poluído, que atravessa ali a Compensa, perto da Avenida Brasil, ele era um refrigério para tomar banho, até chegar lá, perto do bombeamento, que é onde tem a tomada de água até hoje, da água de Manaus, né? E o sítio que ele morava era ali próximo. Se os irmãos quiserem, eu conto essa história em 2 horas, por causa dos detalhes, por causa da experiência maravilhosa. Se você fizer isso com um dos seus filhos uma vez, ele nunca vai esquecer do seu amor. Ele nunca vai esquecer da sua dedicação. Não vai. Quando eu converso com meus filhos, eu procurei dar para eles algumas experiências assim. Eles às vezes contam uma história e eu fico lembrando. Mas eu tive um exemplo para fazer isso. Esses adolescentes que eu cuidei aqui na igreja, que tinham essas dificuldades, eu levei alguns deles para ter uma experiência assim comigo. Toda vez que eu tinha uma audiência em Itacoatiara, Manacapuru, eu levava alguns deles comigo. E eles não sabem que o meu objetivo era dar a eles uma experiência de vida maravilhosa. E eram 2, 3 horas, 4 horas, naquela época com a estrada sem asfalto, eram mais de 5 horas daqui até Itacoatiara, de papo, de conversa, etc. Nossos filhos não esquecem experiências que têm conosco. E é isso que eu gostaria que os irmãos entendessem, que essa demonstração de amor e até de paciência para com eles vai ser algo frutífero. Em segundo lugar, vem os anos da adolescência e da juventude. E eu acho que nesse período, irmãos, existem 2 frutos aqui, ou 2 virtudes que os irmãos têm que estar atentos. É a alegria e a bondade. Talvez você pense que deveria ser a paciência. Não, a paciência é antes.
Sabe uma coisa que nossos filhos não esquecem na pré-adolescência e na sua juventude? É a alegria que nós podemos ter com eles. Momentos de regozijo com eles. Porque eles nos consideram chatos. Porque eles estão descobrindo um mundo novo, experiências novas, estão questionando nossos valores, as nossas palavras, aquilo que nós dizemos. Mas se nós procurarmos ter momentos alegres com eles, eles vão valorizar a nossa companhia e as nossas palavras. E às vezes a gente fica pensando assim, fulano está aprontando, eu tenho que ter paciência. Não, a paciência é você, mas ele não está precisando da sua paciência. Você que está precisando, ele está precisando da sua alegria, do seu compartilhar, das experiências com ele. Eu dou graças a Deus porque quando eu fui ser pai, eu já tinha passado pela experiência de ser líder de juniores e adolescentes. E eu creio que em alguns aspectos o Senhor me abençoou muito para que fosse assim. Agora, uma atenção, irmãos. O mundo em que Abraão viveu foi um, o mundo em que Davi viveu foi outro, o mundo em que Jesus viveu foi outro, o mundo em que nossos avós viveram foi outro, nossos pais foram outros. O mundo mudava assim muito lentamente, e aquilo que a gente trazia de bagagem, de conhecimento, era suficiente para a gente educar e instruir, não só para a vida, quanto espiritualmente os nossos filhos. Mas o mundo hoje não é assim não. O mundo hoje é complicado, é difícil, porque o mundo está assim, ó, mudando rapidamente, a gente nem sabe mais o que deve dizer. Eu não tenho condições de ter filhos pequenos hoje em dia, porque eu não saberia educá-los para esse mundo que está aí. Mas os pais que estão chegando hoje têm que se preparar para este momento, porque as tentações, os problemas, as dificuldades que você teve são diferentes daquelas que seus filhos estão tendo, porque o mundo está girando muito rápido. O meu pai podia me educar da maneira como o pai dele educou, mas eu já não podia educar como eu fui educado. E hoje, meu filho e minha filha não podem educar seus filhos nem de perto como eu fui educado, porque o mundo mudou radicalmente. As coisas são totalmente diferentes. Eu não sou tão velho assim, mas eu vou contar uma experiência para os irmãos, para ver como o mundo mudou, né? Quando a gente pensa em mudança do mundo, a gente pensa nisso aqui, no celular. Tudo que a gente consegue fazer hoje com um celular desse na mão, que a gente jamais imaginou que poderia fazer. Seu filho, você liga para ele, manda uma mensagem pelo celular para saber onde ele está, sem problema nenhum. Ele pode, na pandemia, assistir aulas pelo celular, coisa que você jamais pensou. Uma vez, eu estava viajando, e eu, quando estou viajando, geralmente preciso mais do que isso aqui para viajar. Para comprar passagem, para fazer reserva de hotel, para comprar bilhete de algum evento que eu queira ir, para usar, se estiver alugando um carro, ver por onde que eu vou. Tem programas que vai dizer se tem acidente na frente, se não tem, quanto tempo eu vou levar, tudo está aqui. Fotos para mostrar o local onde eu vou, para ver se o que é que eu posso fazer lá de passeios semelhantes, tudo pode fazer por aqui. Porque o mundo mudou. Agora olha só, quando eu fiz a minha primeira viagem para fora do Brasil, em 1978, eu planejei uma viagem para ir para a Argentina, para o Paraguai, Uruguai e aquela região sul do Brasil. E eu vou contar, jovens e adolescentes, porque você nem imagina o que é isso. Não tinha cartão de crédito, não tinha Google Maps, não tinha caixa eletrônico, não tinha como entrar no rent-cars e alugar um carro. Não tinha nada disso. Então, eu comprava a revista Quatro Rodas, colecionava um monte de páginas de viagem e montei um roteiro. Não tinha como pagar o carro lá em São Paulo. Então,
Tive que tirar o dinheiro aqui, levar no bolso para chegar lá e comprar um carro, à vista, porque ninguém me conhecia, ninguém ia vender a prazo. Para pegar a estrada, eu tinha que parar na polícia rodoviária e saber se a estrada à frente estava trafegável. Para reservar um hotel, eu tinha que chegar na cidade, em vários hotéis, e ver se tinha vaga. Para sair do país e para o outro país, como é que eu faço? Eu peguei o dinheiro, soltava a longarina do carro, botava o dinheiro espalhado embaixo do tapete, embaixo do meu banco, e quando eu chegava na fronteira, tirava um pouco e trocava pela moeda de cada país. Por quê? Bem, como cuidado, eu levei minha barraca, meu fogão, minha mesinha, minhas cadeiras, porque onde não tinha hotel, eu ia para um camp e acampava. Aí, quando eu voltei ao Brasil, por Foz do Iguaçu, o banco estava fechado porque era a Semana da Santa. E eu tive que esperar 3 ou 4 dias lá, acampado, eu só queria passar um dia lá, até esperar o banco abrir na segunda-feira para poder tirar dinheiro, para botar gasolina, para voltar com o carro para Belém. Vocês pensam que era fácil? Era complicado. Não tinha cartão de crédito para pagar. 10 anos depois já tinha cartão de crédito. Então, era isso. Agora, como é que eu vou tratar meu filho e como é que você vai tratar seu filho hoje? Se as coisas mudaram. Tem que ter sabedoria para isso. E a sabedoria está na palavra de Deus, que é imutável. Porque nós diante de Deus e Deus diante de nós somos pessoas que Ele ama. Os valores que eram daquela época continuam válidos hoje. Os princípios válidos no passado são válidos até hoje. E esses valores é que vão moldar a sua vida ainda hoje, Pai. E vai ajudar você a moldar a família do seu filho. Agora, para que isso ocorra, é preciso que haja comunicação, porque a comunicação ela é essencial. Se a gente não tiver essa comunicação, quebrar esse elo da comunicação, a gente não vai saber como chegar no nosso filho, na nossa filha, para passar os valores da palavra de Deus para eles. E em terceiro lugar, eu queria que você pensasse sobre a paternidade quando o ninho já está vazio, quando seus filhos já foram embora. Talvez você tenha 5 filhos, aí um vai saindo, outro vai saindo, outro vai saindo, vai saindo devagar. Bem, meu filho casou num sábado e minha filha casou 3 sábados depois e em 3 semanas não tinha ninguém dentro de casa. E até brinco assim, eu me arrependi de ter concordado com esse negócio. Não é só por causa do bolso, não. É por causa que essa sensação de ninho vazio é dolorida. Mas aqui você pode usar 2 virtudes do Espírito Santo na sua vida para praticar muito, que é a fidelidade e o domínio próprio. Sabe por quê? Porque mesmo quando seus filhos saírem, eles têm que entender que você é fiel a eles, como você continua fiel a Deus. Essa fidelidade é que vai fazer com que eles saibam que em qualquer momento, em qualquer situação, eles têm a quem recorrer, para pedir uma palavra, para pedir um apoio, para pedir até uma ajuda financeira, se for o caso. E também, amados, essa fidelidade vem do fato de que nós temos que estar presentes na vida dele, mas numa quantidade, numa interferência bem rasa. Porque agora eles têm suas próprias famílias, eles têm sua própria vida, e essa nossa paternidade, ela tem que ser exercida de outra maneira. Nós não podemos mais estar nos metendo na vida dos nossos filhos. Nós queremos que eles saiam de casa e tenham sua casa, nós queremos que eles saiam da nossa família e tenham a sua própria família. Mas a nossa tendência é nos metermos, é opinarmos, é querermos que eles sejam do nosso jeito, e não é mais para ser assim. Então, amados, essa fidelidade nós temos que exercer com muito comedimento, para que eles saibam que podem contar conosco,
mas nós temos que também exercer o domínio próprio para não nos metermos exageradamente na vida dos nossos filhos. Às vezes até a gente acha que eles estão errados, que vão quebrar a cara, mas a vida é deles. O que nós tínhamos que fazer, nós já fizemos. Aquilo que nós tínhamos de positivo para exercer, nós já exercemos. Agora, se nós tivermos a porta aberta para eles, vez por outra, e até rotineiramente, telefonar, pedir um conselho, pedir uma orientação, glória a Deus por isso. Mas nessa fase é igual o pastor, igual o diácono. Pastor e diácono não se mete na vida de alguém se aquela pessoa não vier pedir ajuda, orientação. Porque senão ela vai achar que nós estamos querendo controlar a vida dela. Mas o pai que tem filho casado, ou filha casada, é a mesma coisa. Nós podemos dar uma palavra ou outra. Agora, irmãos, tem uma maneira mais fácil de fazer isso sem parecer interferência. O meu pai, ele criou na nossa família o culto da família no dia 8 de dezembro, na qual era proibido pedir qualquer coisa, tinha que só agradecer. Se alguém começasse a pedir, dizendo, o culto não foi feito para isso, hoje é só para agradecer. E não interessava se eu já estava formado, com curso superior, com mestrado, minha irmã formada, não interessava nada disso. Quem dirigia o culto era ele, quem pregava era ele, quem dava a palavra era ele, porque aquele momento ele entendia que ainda era o momento de, com base na palavra de Deus, ele dizer alguma coisa para os seus filhos. Então, às vezes, irmãos, um culto no aniversário, um culto em família, um culto de agradecimento, um momento assim, ele pode ser usado por Deus para que você possa dizer algo que seja significativo para os seus filhos e eles vão ouvi-lo dessa maneira. Ou seja, nós não devemos dar pitaco na vida dos nossos filhos sem que eles peçam, mas nós podemos orar e Deus vai dar oportunidade para que nós ainda sejamos bênção na vida deles. Se você tiver domínio próprio, seus filhos vão achar que você tem muita sabedoria e eles vão buscar essa sabedoria, que não é sua, mas é uma sabedoria que vem de Deus. Amados, não dá para ser pai sem exercitar a paternidade espiritual. E não dá para ser pai espiritual se nós não vivenciarmos esses frutos do Espírito. Agora eu quero dar uma palavra aqui de consolo para você, que talvez você seja um pai imperfeito como eu. Talvez pense assim, poxa, irmão Vinícius, o senhor já está aí na terceira fase, com os filhos fora de casa. Quais são as suas alegrias e as suas decepções? Eu conheço muita gente assim, que chega nessa fase da vida e fica um pouco triste por aquilo que acontece, o que aconteceu na sua paternidade. Mas isso não é privilégio seu, não. Não é privilégio seu. O sacerdote Eli, ele teve o privilégio de cuidar de Samuel. Mas, amados, ele teve 2 filhos que eram ímpios. E quando eu leio a palavra, eu entendo o seguinte, que o que ele chamou a atenção desses filhos e o que ele ensinou para o Samuel, ele ensinou para eles também. Mas eles não ouviram. E se afastaram de Deus e da palavra do Senhor. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E nós sabemos que ele cometeu um monte de erro. E o filho dele, o Absalão, deu um golpe nele, ficou lá na entrada da cidade, né? Pegando as pessoas, dizendo que ele era um juiz melhor do que o pai, até que arregimentou um grupo bem grande e depois tentou matar o pai. Isso não descaracterizou Davi de ser um homem segundo o coração de Deus. Sabe por que é assim? Porque nós temos que fazer o melhor como os pais, orientar os nossos filhos e dar o melhor para eles. Mas nós temos que ter consciência de que a vida deles, o que eles fazem hoje, não é minha culpa.
não é minha responsabilidade. Se eu procurei fazer o melhor de acordo com a palavra. E mesmo que o seu momento hoje seja um momento que talvez você pense assim, eu não fui um pai tão vitorioso, saiba que as coisas podem mudar. Há muitos anos atrás, eu acho que uns 30 anos atrás, eu preguei um sermão aqui no Dia das Mães. E uma irmã da igreja, que já está na glória, depois ela disse para mim, irmão Vanias, eu gostaria, a primeira coisa, que meus filhos estivessem aqui na igreja. Mas eles não estão. Isso traz uma tristeza muito grande ao meu coração. Sabe aquela serva fiel, trabalhadora, dirigente da União Feminina Missionária? Era essa mulher. Aí eu disse, mas Deus pode mudar as coisas. Eu creio que pode mudar. Irmão, não passou nem 5 anos. Nós tivemos um outro Dia das Mães aqui. Porque ela já tinha filhos adultos, inclusive do primeiro casamento do esposo, ela já tinha filhos bem da minha idade, até talvez mais velhos do que eu. Aí teve um outro Dia das Mães aqui. Aí eu olhei e vi aquela mulher cercada dos filhos dela e dos filhos do marido do primeiro casamento. Aqui nesse tempo. Deus pode mudar as coisas. Mesmo que você não tenha feito melhor como pai, como eu. Mas Deus pode mudar as coisas. E a minha oração é que Deus te dê esta alegria hoje, ou se não está te dando essa alegria hoje, que te dê amanhã ou no futuro, de saber que aquilo que você ensinou, o pouco que você ensinou com as suas limitações, produz frutos de vida eterna. E você possa colher esses frutos e ter certeza de que no poder de Deus, Ele fará muito mais do que nós imaginamos ou pensamos. Que Deus abençoe os nossos pais e abençoe também nossas mães, que nos ajudam a exercer o nosso papel de maneira que agrade ao Senhor. Amém.